Só resumindo a aula passada, pessoal, eu já estou gravando, tá? A partir de agora já estou gravando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, engenheiros e engenheiras do meu Brasil. Pessoal, a gente viu na aula passada como uma pincelada rápida sobre a questão de você entender as distâncias de ultrapassagem, a distância de visibilidade. Se você está em um aclive, né, se você está numa rampa, ou em aclive ou em declive, isso vai influenciar na dinâmica do teu veículo. E a distância, se você precisar desviar ou frenar, né? E ainda isso vai ser influenciado pelas condições, né? Do clima, pelas condições da estrada, pelas condições do motorista, tá? Do usuário. Então, você pode se perguntar assim, uai, mas como é que esses caras chegaram a essas tabelas e esses ábacos que eu vou apresentar aqui para vocês? Se cada usuário é diferente, o comportamento do veículo, como é que se chega a esses valores, por exemplo, de tempo de reação de 2,5 segundos, e todos os carros vão levar X segundos para fazer uma ultrapassagem? Não, claro que não. Ou eles teriam aí 600, 700 metros para fazer uma ultrapassagem completa? Todo mundo teria que fazer assim? Não, isso na verdade é baseado em estudos, em médias, né? Estudos estatísticos, e aí eles chegam a esses valores. É claro que vai ter N variáveis aí que podem alterar significativamente esse padrão, né, de tempo e resposta do teu veículo e do condutor, no sentido contrário que a gente vai fazer o cálculo também, tá? Ainda assim, pessoal, ele se aproxima muito, porque como a gente sabe, a engenharia, ela só pode modificar aquilo que ela consegue medir, tá? Se a gente não consegue medir, não existe. Para a engenharia, não. Então, eu preciso de um valor, tá? Um parâmetro. A partir dele, a média dos resultados vai tender ali a centralizar-se perto de uma linha. E claro que vai haver resultados esporádicos que se distanciam bastante, mas ali é exceção, não é a regra, tá? A gente vai ver hoje um exemplo aqui. Dito isso, só para resumir a aula passada, nós vimos a velocidade de projeto. Quem define a velocidade de projeto é a classe da via, tá? De classe 0 a classe 4, onde você tem aí mão dupla, mão simples, a quantidade de veículos, o volume médio diário, o volume horário diário, tá? Então, para você definir em que classe essa tua via vai ser dimensionada, você tem que saber de antemão esses dados, tá? Quanto a quantidade de veículos que você quer para aquele trecho de via ou para a via inteira, e a partir dele, se você estiver em um terreno plano, você vai ter uma velocidade de projeto. Se você estiver em um terreno ondulado, você vai ter outra velocidade de projeto. E se você estiver na pior das condições, que é um terreno montanhoso, você vai ter que reduzir bastante essa velocidade de projeto. Lembrando o que é essa velocidade de projeto, ela é aquela maior velocidade que você estipula para o trecho, tá? E a partir dali vem aquela série de tomadas de decisão, sinalização, para que você consiga garantir a qualidade da via, a segurança e a trafegabilidade, ou seja, reduzir tempos de trajeto, né? Que é aquela velocidade média. Ok, pessoal? Lembrando que é a velocidade de projeto, eu divido a distância pelo tempo que eu levaria para trafegar naquele trecho, e aí eu tenho uma velocidade de projeto, assim como eu consigo também definir uma velocidade média. Esses dois parâmetros vão servir para a gente fazer os cálculos, tudo bem? A gente viu na aula passada essa questão da velocidade de projeto, ok? A gente consegue tirar, a partir dessa tabelinha aqui, ó, esse arquivo vai ficar disponível para vocês.
assim como o MathCAD, o arquivo em MathCAD para vocês entrarem com os valores e encontrarem situações diversas para outros tipos de, por exemplo, terreno, né? Por exemplo, a minha via for uma classe 0, ou seja, as vias top, né? Top em qualidade, top em quantidade de tráfego. Aqui eu tenho um VDM, né? Que é o meu volume diário médio de veículos. Aí, se eu estiver em um terreno plano, a gente já sabe interpretar aqui, né? Eu posso estipular para o trecho uma velocidade de até 120 km por hora. Se for ondulado, eu já diminuo, já vai para 100. E se for montanhoso, eu já diminuo mais ainda. Por que eu preciso definir velocidade de projeto? Porque ela vai ser praticamente a variável que vai entrar em todos os cálculos que nós vamos fazer aqui, tá? Então, a partir dele eu tenho um comportamento, eu tenho uma distância de visibilidade do veículo, eu tenho um espaçamento, a gente vai já ver o que é isso, como calcular quando eu precisar enxergar um obstáculo e reagir, se eu estiver num plano reto, tá? Se eu estiver numa reta, eu vou me comportar de um jeito. Se eu estiver fazendo uma curva, aí eu vou me comportar de um outro jeito, tá? Vai ter uma outra formulação, é uma outra tipo de cálculo que a gente faz para que eu consiga, ainda que esteja em uma curva, hoje a aula de hoje é curvas, tá? Eu consiga reagir, frenar e, lógico, desviar e evitar um acidente na via, tá? No trecho, ok? A gente viu que a velocidade média, ela está intimamente ligada à qualidade da via, claro, tá? E a velocidade que você imprime para o trecho. Trechos, por exemplo, A a B menores, eu vou praticamente me aproximar, a gente viu aqui, a velocidade de projeto à velocidade média, tá? Conforme eu vou aumentando a distância, a minha velocidade média vai diminuindo quando comparada à velocidade de projeto. Exatamente porque eu não tenho uma linha reta, né, de A a B, de 2 pontos, tá? Seja de cidades, de locais, ok? Exatamente porque eu tenho que frenar, fazer ultrapassagem, em rampas eu perco um pouco a aceleração, em declives acontece o contrário, o carro ganha aceleração, ganha velocidade, ok? Então, por isso que a gente vai oscilando, ó. Veja, de 30 a 30, velocidade de projeto for 30, eu percorro ali 100 quilômetros em um tempo praticamente o mesmo, tá? Impresso a partir da velocidade de projeto. Conforme eu vou aumentando o trecho, eu posso, né, em algumas situações, aumentar a velocidade de projeto, ainda assim, a velocidade média para o local vai ser menor. Isso da aula passada. A gente fez um desafio, tá? Onde a gente calculou aqui as distâncias de frenagem. Lembrando que são duas, né? Eu tenho uma distância que eu percorro quando eu percebo o perigo e eu tenho uma distância que eu percorro reagindo ao perigo, tá? Seja um obstáculo, seja um outro veículo que seja parado, tá? Aí a gente fez um cálculo para uma rampa de 3,5%. Aqui eu só troquei para ficar bem, para a gente fazer a comparação, tá? Se as nossas fórmulas, as fórmulas que eu entrei aqui estão corretas. Então eu fiz 2 exemplos. Um, subindo uma ladeira com uma inclinação de 3%, no outro descendo com uma inclinação de 2%, tá? Aí eu entro numa tabela, acho a minha velocidade de projeto e um fator de atrito, ok? Que é esse F. Eu retiro de uma tabela, ele varia em função da velocidade que você imprime para o trecho. Então eu explico aqui todas as variáveis, ok? F é um fator de atrito, V é a velocidade de projeto, VM é a velocidade média. Então, se eu estipulei para o trecho uma velocidade de projeto de 100 km por hora, a velocidade média já está logo abaixo na mesma tabelinha, tá? É 85. Se você tiver na dúvida, é essa tabelinha aqui, ó. Cadê ela? Aqui, ó, tá? Olha lá, ó. Se eu estipular uma velocidade de projeto de 100 km por hora, a velocidade média para o trecho que eu estipular vai ser 85, tá? Então, por isso que
Quando eu entro com um dado, eu já tenho o outro. É essa tabelinha aqui, tá? E ela vem da AASHTO, que é a Associação Americana de Transportes para os Estados Unidos, tá? Bom, se eu quiser, então, verificar, fazer um cálculo para eu saber a distância de frenagem, né? Percepção e reação, ou seja, o freio. A gente fez o cálculo aqui. Se eu estiver num aclive, né? Se estiver subindo, então olha lá a fórmula, lembra? A fórmula é 70% da velocidade de projeto somado a 0,0039, que é uma constante, que multiplica a velocidade de projeto e você divide pelo fator de atrito somado à inclinação. Então você tem 192 metros calculados em função da velocidade de projeto, 100 km por hora, e se você calcular, você tem que calcular, em função da velocidade média, tá? Então eu usei aqui 100 km e aqui 85 km, por isso que deu valores diferentes. E aí você encontra dois fatores já, duas distâncias que você percorre quando você está a 100 e quando você está a 85, tá? Aí você acha aqui, ó, 192 metros é um valor ideal, ou seja, eu preciso de um trecho retilíneo de praticamente 200 metros para, se eu estiver a 100 km por hora, perceber e frear. Ok? E se eu estiver a 85, eu vou precisar de praticamente 50 metros a menos, mas ainda assim eu preciso de uma distância de segurança, tá? Que é, eu levo 2,5 segundos para perceber o perigo, e eu levo, a partir disso, começo a freada, eu levo aí praticamente 150 metros, desde quando eu percebi o perigo até o momento da minha parada, ok? E esses valores vão estipular ainda uma série de outras coisas que vão lá na frente do projeto te definir um traçado ideal para a tua via, tá? E esse traçado a gente já viu que ele é dependente do relevo, das condições climáticas, da hidrografia da região, né? Muitas vezes eu vou precisar fazer intervenções, ou seja, obras de arte, criar túneis, viadutos, a gente já viu isso tudo aí, tá? Aqui, pessoal, se você não quiser fazer esse cálculo, se você não quiser fazer o cálculo, a gente já tem aqui, tabelas, tá? Tabelas, que você entra na tabela e você acha o valor de distância, ok? Ah, professor, eu não quero usar essa fórmula lá, mas eu já te mostrei para que você entenda a engenharia por trás do como é que os caras chegaram nisso aqui. Eu gosto sempre de fazer isso, tá? É mostrar a engenharia por trás do que está acontecendo ali. Como é que eu entendo essa tabela? Valores de distâncias de frenagem, lembra? Distância de frenagem. Desejáveis, ou seja, aquela quando eu estou imprimindo a velocidade de projeto de 100 km por hora, que foi o nosso exemplo. Então, ó, 100 km por hora, veja de onde saiu o fator 0,29, ficou aqui atrás, mas está valendo, tá? 0,29 é o meu fator de atrito, ó, coeficiente de atrito. Olha só, na tabelinha já está 192 metros, tá? E olha, a 3%, ok? Então, se eu estiver num aclive a 100 km por hora, eu precisaria de 192 metros para frear. Então, aqui está a tabela que foi retirada dessas fórmulas aqui. Então, aqui eu estou te apresentando as fórmulas para que você entre com os valores e saiba elaborar essa tabela aqui, tá? Da mesma forma, quando eu estiver a 85 km por hora, então tá aqui, ó, a 85, a velocidade média, tá? Então eu tenho os valores de distância mínima, tá? A velocidade de projeto determina o valor ideal, a velocidade média determina o valor mínimo. É assim que a gente interpreta, tá bom? Por isso que deu valores diferentes, ó. A 3%, a 85 km por hora, que é a velocidade média, tá bem aqui, ó, média. Você percorreria, vamos arredondar, 150 metros para frear. Beleza? Na tua vida profissional, praticamente você não vai fazer aqueles cálculos. Você vai entrar já na tabela e você já tem ali a distância ideal. Então, você vai
tentar, no projeto, estipular um trecho retilíneo. Tá? Não obrigatoriamente você conseguiria. Beleza? Porque se você quiser sempre, né, você quer ser um cara teimoso, não, eu vou ligar A a B com uma linha só. Você pode conseguir, mas o preço a se pagar por isso é muito alto. Tá? Porque você vai ter que fazer uma série de cortes em relevo, aterros, pontes, túneis, dependendo da região, tá? Vamos lá. E a gente fez um cálculo também na aula passada, utilizando agora se eu estivesse descendo, tá? E a gente vai fazer o cálculo também se eu estivesse num trecho plano. Então, eu vou te dar 3 exemplos aqui, tá? Em 3 situações diferentes. Uma, se eu estiver subindo uma ladeira, eu levaria ali em torno de 200 metros para frear. Se eu estiver agora descendo, o que vai acontecer? Qual é o comportamento do veículo? Vamos ver? Vamos lá. Lembrando que para inclinações ladeiras abaixo, né? Você usa a inclinação negativa, tá? Mesma fórmula, pessoal, mesma fórmula. Então, eu usei inclinação a menos 2, eu só fiz a conversão aqui, se é 2%, eu só dividi, então, a inclinação por 100 e eu tenho o valor para entrar na fórmula, tá? Então, a minha distância, quando eu estiver numa ladeira, descendo, 70% da velocidade de projeto, mais a constante 0,0039, que multiplica a velocidade ao quadrado, que divide por o fator de atrito, mais a inclinação. Vai dar 214 metros para você parar um veículo se você estiver numa ladeira. Ok? Na mesma velocidade, 100 km por hora. Veja que é mais perigoso, né, quando você está descendo. Você leva mais tempo para conseguir frear o carro. Frenar, né? E essa aqui é a distância ideal. A distância mínima você vai estipular no teu projeto. Esse trecho aqui, se você estiver a tantos quilômetros por hora, a distância mínima que o cara conseguiria frenar é essa, X, beleza? Então, aqui eu só troquei, em vez de usar a velocidade de projeto de 100 km, eu usei a velocidade média de 85 km por hora. Então, veja, se eu usar a velocidade de projeto em uma inclinação de 2% para baixo, eu percorreria 214 metros. Se eu utilizar a velocidade média de projeto, eu percorreria 163 metros, tá? Aí eu coloquei... Acho que eu não coloquei aqui. Não coloquei, mas é só você entrar na tabelinha, ó. Vamos lá, ó. Tabelinha aqui, ó. 2% tá aqui, não sei se todo mundo tá vendo aqui. Vou caminhando para a direita, 214 metros se eu utilizar a velocidade de projeto, olha lá, a 100 km por hora. Veja que bateu, né? A tabelinha está te mostrando aqui, ó. E se eu estiver a 85, vamos lá, ó, 2% está aqui embaixo, caminho para a direita, eu vou achar 164 metros, que foi o que nós calculamos, ó. Você vai arredondar, né? Claro. Arredondar aqui, 214 e 164 metros. Ok? Vamos ver o cálculo feito se eu estivesse plano, tá? Horizontal mesmo. A gente fez A3, A2 e plano. Não muda nada, pessoal. É só eu retirar o I da equação. O I é a inclinação. Eu tenho inclinação 0, então retiro ele daqui, ó. A fórmula é a mesma, não muda, tá? Ó. Se eu estivesse num terreno plano, vamos lá. 70% da velocidade de projeto, mais a constante 0,0039, multiplicado a velocidade ao quadrado sobre o fator de atrito. Se eu estou a 100, o fator de atrito é 0,29. Olha lá, 204 metros para frear esse carro. Veja que é bem menos do que se eu estivesse em ladeira, né? E 157 metros para frear se eu estiver na velocidade média, 85 km por hora. Aí eu entro nessa tabelinha aqui também, caso eu não queira usar a fórmula. Olha lá, velocidade que você estipulou de projeto, 100 km por hora. Quantos metros você percorre? Né? O valor desejado, 204, foi o que nós calculamos aqui, ó, 204. O valor mínimo, 156,7. Está aqui, a gente calculou. 157 já arredondou o MathCAD. Lembrando que aqui eu usei o MathCAD. Se eu quiser valores quebrados, eu só altero a fórmula. Se eu não quiser, tá? Mas você vai ter a opção
sempre de consultar uma tabelinha, que é essa aqui que eu estou te mostrando, tá? Se você quiser calcular, por exemplo, veja que ele vai de 10 em 10. Ah, professor, e se eu quiser calcular aí a 95 km por hora? Só usar a fórmula. Não tem o valor na tabela. Então, você vai na fórmula, você vai encontrar o resultado, tá? A gente discorreu um pouquinho. Até aqui, pessoal, tudo bem? Todo mundo entendendo? Todo mundo ligado aí? Tem alguém aí? Alô, alô? Mais ou menos, professor. É porque tá pequeno. Se puder ampliar um pouquinho. É. Qualquer coisa, isso aqui, pessoal, vai... Bom, esse é o máximo que eu consigo, tá? Vai estar disponível para vocês. Zoom, tá? quem tá no telefone, arrastar os 2 dedos assim, aí dá de... Assim, ó, falando assim, como se estivessem me vendo. Vai dar de dar zoom na tela. Vamos lá. Então, pessoal, a gente acabou de ver... Não, a minha tá no máximo. Não, mas qualquer coisa, pessoal, vocês peguem depois esse material, tá? Eu vou disponibilizar lá no AVA. Pessoal, então a gente viu também na aula passada a questão de distância de ultrapassagem, fundamental para o projeto do teu trecho, tá? Então a gente viu que tinha uma distância onde eu me aproximo do veículo, né, e praticamente fico à mesma velocidade dele, para eu estudar o outro lado, a via contrária. Eu tomo a coragem, ou seja, eu tomo conhecimento de que dá para fazer a ultrapassagem, eu inicio a ultrapassagem, eu percorro 1/3 de uma distância até eu finalizar a minha ultrapassagem, que eu chamo de D2, né? Ou seja, o primeiro terço da minha ultrapassagem, eu percorro uma distância acelerando e tomando a faixa da esquerda, tá? Os outros 2/3 é quando eu consegui fazer a ultrapassagem e voltei para a minha faixa, ok? Por isso que ele dividiu a distância 2, que é quando você inicia e você termina a ultrapassagem, em 2 trechos, tá? Um quando você reacelera e o outro quando você finaliza a ultrapassagem. Lembrando que ainda quando você finalizar a ultrapassagem, ainda assim, ó, você tem uma D3 aqui, ó, uma distância que você tem que estar do carro contrário. A gente vai ver, vai entrar numa tabela e vai encontrar que distância é essa. Ela depende da velocidade que você está, ok? E uma distância D4, que é quanto o veículo percorreu quando eu finalizei lá, quando eu dei início, finalizei a minha ultrapassagem, ele também percorreu uma certa distância que dá para calcular com valores estatísticos, ok? Como é que eu faço esse cálculo? Aqui é só uma explicação, tá? Você precisou ultrapassar, reduzir um pouquinho, reiniciou a ultrapassagem, fez os cálculos, tudo. Aqui é só um passo a passo, tá? Bom, mas vamos lá. A gente tem 4 distâncias, né? A gente viu 4 distâncias. Quem são elas? A D1, distância percorrida durante a percepção e aceleração inicial. D2, distância percorrida durante a ocupação da faixa oposta, contrária. Fiz a ultrapassagem, voltei. D3 é uma distância de segurança, eu finalizei a minha manobra, ainda tem que ter uma distância para o outro carro cruzar comigo, ok? E D4, quanto que esse carro contrário percorreu depois que você iniciou lá a ultrapassagem, ok? Olha só, coloquei aqui uma tabelinha para vocês que trata exatamente disso, tá? Conforme eu estipulei uma velocidade de projeto aqui, ó, eu tenho as velocidades que eu vou adotar para o veículo que está à minha frente, que será ultrapassado, e o veículo que está atrás, que ultrapassa. Eu vou explicar como os engenheiros chegaram nesses valores aqui, ó. Esse DU é a distância última, tá? Quantos metros você usou de via para iniciar a ultrapassagem e finalizar com segurança? Tá aqui os valores. Vou mostrar para vocês como chega neles. Então, veja. Se eu estipulei uma velocidade de projeto, por exemplo, de 100 km por hora, isso quer dizer que em situações ideais de segurança, de ultrapassagem,
Aquele que será ultrapassado precisa estar a 85, aquele que vai ultrapassar precisa estar a 100. Ok? Quando ele inicia, quando ele tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, as velocidades de veículo que ultrapassa e o ultrapassado, fazer uma relação direta com a velocidade que você estipulou para o trecho, que a gente chama, já sabe, de velocidade de projeto. Beleza? Como é que eu chego nesses valores aqui? Estou mostrando uma tabelinha aqui, ó. A gente consulta essa tabela aqui exatamente para você saber. Na aula passada ela estava meio bagunçada porque eu tirei do livro. O que eu fiz aqui? Organizei certinho para ficar meio bonitinho assim, bem apresentável, né? Vamos lá, grupo de velocidades. O que é esse grupo de velocidades? É exatamente quantos estão os dois veículos, tá? Os veículos A e B. Ou seja, se o veículo o B, que vai ser ultrapassado, estiver a 50, você tem que imprimir uma velocidade de, no mínimo, 65 para ultrapassá-lo com segurança. Se o veículo que vai ser ultrapassado a 66, você tem que imprimir uma velocidade de 80, tá? A velocidade média de ultrapassagem é exatamente a média, tá? A média de entre 80, 66, 70, ok? Aí você vai buscar aqui a velocidade que você quer fazer o cálculo, tá? Dependendo de se você buscar essa primeira coluna aqui, você vai ter uma série de variáveis para entrar nas fórmulas que eu vou mostrar agora. Eu peguei, né, o valor mais utilizado, o padrão, que é da faixa dos 100 km por hora, tá? Se eu arredondar aqui, 99,8, isso aí vai dar 100 km por hora de média, tá? O veículo a ser ultrapassado geralmente está a 96, você tem que imprimir pelo menos 110 km por hora para ultrapassá-lo com segurança, tá? Vamos lá. A partir daqui, foi feita uma série de estudos e você chegou às acelerações médias que cada veículo que vai ultrapassar precisa imprimir, tá? Se eu estiver numa velocidade de 65 km por hora, eu imprimo essa aceleração ao veículo. Se eu estiver nessa faixa aqui dos 80, eu imprimo 0,64. Se eu estiver a 95, eu estou dizendo que eu estou ultrapassando, tá? Se eu estiver a 100, né, 100, 110, eu utilizo uma aceleração de 0,67. Veja que quanto maior velocidade, maior aceleração para você conseguir fazer a ultrapassagem. Tempo em segundos para você fazer essa ultrapassagem. Tempo 1, que é o tempo que eu vou utilizar lá no início da minha manobra, tá? Eu uso ali, ó, lembrando, eu vou usar um exemplo aqui dos 100 km por hora. 4,5 segundos para perceber e começar a manobra, ok? Então, pelo padrão, pelos estudos estatísticos, chegou-se a esse tempo de início de manobra, ok? Aí eu vou calcular a minha D1, tá? Veja que aqui ele já te dá, ó. Se você seguir esse padrão aqui, você percorreria 113 metros até reduzir a velocidade, perceber que dá para fazer a ultrapassagem, reacelerar e emparelhar. Ok? Aí você percorreu ali na verdade, o D1 é só o tempo de percepção, e aí você, quando vai iniciar a manobra, já vem para o D2. Lembra? Só para a gente relembrar aqui, ó, para não atrapalhar muito. D1 é quando eu parei, encostei e percebi que dá para começar. O D2 já é quando eu começo a reacelerar o carro, tá? O veículo. E aí faço a ultrapassagem, o D2 se divide em duas partes, né? Depois eu tenho o D3, que já é uma distância de segurança, e o D4, quanto que o outro carro percorreu. Então, essa tabela está te dando a distância percorrida, mas eu vou mostrar como que você chega nesse valor. Tempo D2, como é que eu calculo esse? Ou seja, a ocupação da faixa da esquerda, lembra? Comecei a manobra, ocupei a faixa da esquerda, emparelhei. Você vai percorrer ali 314 metros até fazer esse retorno para a tua faixa, tá? Como que eu chego nesse valor? Vou já mostrar. Lembrando que se você não quiser fazer o cálculo, vem na tabela e você encontra o valor ideal. D3, ou seja, aquela distância onde eu já estou na minha faixa
e o outro carro precisa ainda ter uma distância até que a gente cruze de segurança. É 90. Veja que não tem nenhum parâmetro. Ele já define. Se você estiver a 100 km por hora, quando você retornar para a tua faixa, você precisa ainda que o carro esteja a 90 metros de você, o carro oposto, tá? Que você, nesse caso, você conseguiu fazer a ultrapassagem com segurança, sem atrapalhar e pôr em risco a vida de ninguém, ok? E o D4 é quanto que o carro oposto percorreu, tá? Quando eu fiz o início e finalizei a manobra, ou seja, esses 209 metros aqui, ó. Então, quando eu somar o tempo, a distância percorrida, D1, 113, 314, mais 90, mais 209, tem que dar 726, que foi a nossa discussão na aula passada, tá? Eu vou mostrar para vocês, veja que ele vai somando, né? Vou mostrar para vocês como que você chega nesses valores, ok? Já deixo um desafio aqui, ó, a gente vai calcular agora, tá? Calcule as distâncias de projeto necessárias para uma ultrapassagem em um trecho de rodovia na qual os veículos envolvidos trafegam no grupo de velocidades 96 e 110. Ou seja, o grupo de velocidades maiores, tá? Quem será ultrapassado vai assumir a velocidade 96, quem vai ultrapassar vai assumir a velocidade de 110. Lembrando, nesse grupo aqui, olha o tempo que eu preciso para percorrer a distância 1, 4,5 segundos, né? A velocidade do veículo A, aquele que ultrapassa, 110. Velocidade do veículo B, aquele que será ultrapassado, 96. Qual é o meu gradiente de velocidade? É a diferença, né? 110 menos 96. Então, eu tenho aqui, ó, 14 km por hora é a diferença de velocidade de um veículo para o outro. A aceleração, eu busco na tabela também. Se eu estou a faixa de 100 km por hora, a aceleração é 0,67, tá? Por que eu preciso dessas variáveis? Porque elas vão entrar numa fórmula agora, que é essa fórmula aqui, ó. Eita, professor, vou ter que decorar a fórmula, né? Não. Desencana. Distância que você percorre até emparelhar, esqueci o termo agora. Quando você está atrás do veículo que será ultrapassado, tá? E percebeu que pode iniciar a manobra. Você percorre 114 metros. É só você substituir os valores, tá? A fórmula é, para calcular a distância 1, constante 0,278 vezes o tempo 1, que a gente puxa da tabelinha, que foram 4,5 segundos, que multiplica a velocidade do veículo A, menos a média das velocidades, desculpa, a diferença das velocidades, o ΔV, é a diferença do veículo que está a 110, veículo A, em relação ao veículo B que está a 96, tá? Mais 1,8 vezes a aceleração, vezes o tempo 1. Isso tem que dar 114 metros, ok? Que é o valor que está na tabela. Olha lá, ó, distância 1, 113, arredondando, né? 113 metros percorridos, ok? A gente calculou até mais, até por uma questão de segurança aí, calculamos 114. Beleza, achamos o valor D1, que é como ele está lá na tabela. Vamos calcular a distância 2. A distância 2 é aquele período que você iniciou a manobra, emparelhou, voltou, e aí já está de volta em segurança na sua faixa. Boa noite, Manu. Quem é o D2? É essa fórmula aqui, ó, pessoal. 0,278 vezes a velocidade do teu veículo, aquele que ultrapassa o veículo A, vezes o tempo 2, tá? Lembrando, o tempo 2 está nessa tabelinha também, ó, ok? 11,3 segundos é o tempo médio de ultrapassagem nessa faixa de velocidade, 100 km por hora, tá? Então, de onde eu tirei os 11,3? Daqui da tabelinha. Então, é só substituir valor na fórmula. D2, 0,278 vezes a velocidade do veículo que ultrapassa, multiplicado pelo tempo D2, deu 314 metros. Vamos ver lá na tabela. D2, aqui, ó. D2, distância percorrida para fazer a ultrapassagem, 314 metros.
Eu ainda preciso de uma distância de segurança, que é o D3. Veja que ele não faz cálculo, é estipulado já. Tá? Se você estiver a 100, quando você finalizar a manobra, você ainda precisaria ter uma faixa de 90 metros aí em relação a outro veículo de segurança para que ele, né, cruze com você em segurança. Também te retirei da tabela. O último valor é o D4. D4 é 2 vezes a distância 2 sobre 3, ou seja, são 2/3 da distância 2, tá? Que vai dar aí, ó, 209 metros. Já que a gente já calculou D2, é só substituir o valor aqui. Vamos ver na tabela, D4 deu 209 metros. Tá? Então, eu estou te mostrando as fórmulas e, se você quiser consultar uma tabelinha, tá aqui a tabelinha para você consultar. Tá? Afastamento. Até aqui, pessoal, entenderam o que foi feito? Tudo tranquilo? Alguém tem dúvida, perguntas, queixas, reclamações? Tranquilo, Samanta? Tranquilo, professor. Beleza, né? Qualquer coisa, esse material vai ficar disponível para vocês. Façam outros testes, tá? Façam outras verificações. O MathCAD, lembrando, é um software que você consegue baixar gratuitamente e utilizar uma versão estudante. Afastamento lateral é o seguinte, pessoal. Digamos que você está numa curva. Agora a gente já entrou no assunto curvas, tá? Digamos que você está trafegando aqui nessa direção de A para B, ok? Esse afastamento lateral é o afastamento que você tem, é como se eu puxasse uma linha, tá, do eixo da minha curva para dentro da curva, de modo que eu consiga enxergar lá na frente a saída da curva. Ou enxergar também, e principalmente, um obstáculo. Ok? Então, o que é esse cálculo que a gente vai fazer agora? A gente está calculando a distância de visibilidade que você precisa ter enxergando a saída da curva. Tá? Ou seja, eu tenho um obstáculo visual aqui, ó, que ele tem que estar afastado do eixo da via aqui, ó, tantos metros. Porque se ele estiver aqui, em algum ponto aqui, ele concorda comigo que ele vai reduzindo o meu campo de visão? Tá? Então, por isso que às vezes você vai enxergar aí, ou encontrar, quando você estiver trafegando, trechos que necessariamente precisariam estar limpos, ok? Para você enxergar, ou ter pelo menos uma distância segura de visibilidade do fim da curva. Aqui em Rondônia, raramente a gente consegue por causa do matagal. Tá? O mato também é um obstáculo. Então, geralmente, se você retirar o mato, você conseguiria enxergar o final da curva. Não é o caso, muitas vezes, aqui. E é uma realidade brasileira, né? Geralmente o mato toma conta, você tem que reduzir bastante, porque você está enxergando ali pelo menos 50 metros apenas à sua frente, porque você não está vendo o final da curva, tá? É isso aqui. Também tem um cálculo estatístico que você faz para fins de assegurar que o usuário vai fazer a curva com segurança e, se ele precisar enxergar, se houver algum obstáculo à frente, que ele enxergue bem antes, tá? E o fato dele enxergar, perceber o perigo, é diretamente proporcional a essa limpeza, né? Essa área visual aqui, esse campo visual que a gente chama de afastamento, é representado pela letrinha E, para que ele consiga trafegar normalmente na via, ok? Como é que eu faço esse cálculo? Olha a fórmula aqui, ó. Esse afastamento lateral, ele é fruto do raio, e o raio nós vamos já estudar, ok? O raio da curva é como se fosse uma esfera, tá, pessoal? Se você parar para observar aqui, ó, se eu continuar essa curva, ela tenderia a formar uma esfera, um círculo. Desculpa, a esfera, não estou no 3D não, tá? Estou no plano. Tá? Então, essa é como se eu conseguisse formar um círculo. Claro, todos os círculos têm um raio. Tá? Então, esse raio é exatamente esse R maiúsculo aqui. Então, a fórmula para você calcular esse afastamento de segurança é raio
multiplica 1 pelo cosseno de DF, tá? Que a gente vai buscar também numa tabela, dividido pela multiplicação de 2 vezes do teu raio, tá? Vamos lá achar aqui, ó. Eu entro, pessoal, nessa tabela aqui, tá? Também já foram feitos estudos estatísticos para você chegar nesse valor. Lembra que eu falei lá no início, pessoal, toda vez a velocidade de projeto é praticamente a variável mais importante ou uma das mais importantes, veja que ela vai entrar aqui também. Se você definir uma velocidade de projeto para o trecho, você encontra as outras variáveis em função dela. Vamos resolver um exercício aqui ó, agora. Se eu estipular uma velocidade de projeto, lembra que a gente está a 100 km por hora, né? Qual seria o meu DF, ou seja, o meu comprimento do percurso? 155, tá? DF, então, é o comprimento do percurso, ok? É esse comprimento aqui, ó. Então, se eu estiver a 100, esse percurso aqui teria 155 metros, né? E é ele quem vai entrar nessa fórmula aqui. Lembrando, a fórmula é essa, ó. Essa distância de afastamento é o raio multiplicado por 1 menos o cosseno desse comprimento do percurso, dividido por 2 vezes o raio, ok? Vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui, ó. Calcule o afastamento lateral de uma curva na qual a velocidade de projeto para o trecho é 100 km por hora, é o padrão que a gente está utilizando, com um raio de curvatura de 300 metros. Tá? Lembrando que esse raio é como se eu desenhasse um círculo, o raio é exatamente a metade do meu diâmetro ali, ok? Então, eu tenho já todas as variáveis aqui, ó. DF, comprimento do percurso, né? Raio, também já tenho. Então, substituindo os valores, eu vou encontrar quase 10 metros, tá? Esses 10 metros é essa distância aqui, ó. Tá? O quanto que eu tenho que ter de eixo livre de obstáculos para poder enxergar o ponto B aqui. Entendido o que é o afastamento, pessoal? Por que é tão importante, então, eu manter a manutenção e poda de árvores e retirada de matagal, principalmente em trechos com curva, porque eu garanto que o usuário vai ter uma distância segura para enxergar um obstáculo e reagir ou frenar a tempo, tá? Isso tem que entrar no seu projeto, vai entrar no projeto que vocês vão entregarem. Tá certo a minha concordância aí? Vocês vão entregarem? Vocês vão entregar. Vamos lá, o pessoal. Entendido, professor. Entendeu, né? Entendiu. Eu estou assassinando português aqui hoje. Vamos lá, galera. Tá? Uma observação super importante. Esse dado aqui eu entro em radiano. Radiano. Tá? Praticamente eu quebrei cabeça esse fim de semana tentando achar esse valor e não encontrava de jeito nenhum, porque a minha calculadora estava em grau. E o padrão americano, isso aqui é padrão americano, tá, pessoal? Vem em radiano, tá? Aí, tá vendo que a Asto desenvolveu aqui ó, um ábaco? Como é que eu leio esse ábaco? Lembrando, se você não quiser entrar com fórmula nenhuma, entra no ábaco. Como é que eu leio o ábaco? Qual é a distância de afastamento que você precisa ter para enxergar o ponto B lá no final da curva? Qual foi o raio? Qual é o raio da curva? Concorda comigo que o raio vai estar bem aqui, ó? Que é 0, aqui é 500, então está dividido a cada 100. 100, 200, 300. Que é o que eu fiz aqui, ó. Tá, ó, bem aqui. Eu tenho o número 300, aí eu vou subindo então, ó, e vou encontrar a linha do gráfico que representa a velocidade de projeto de 100 km por hora. Tá aqui ela, ó. Pam, toquei. Aí eu vou para a esquerda. Vai dar 9 ponto alguma coisa. É a distância que você precisa de afastar qualquer obstáculo para você enxergar o ponto B, o final da curva. Beleza, pessoal? Tá? Lembrando... Professor, oi. Mas com esse ábaco... Porque, no caso, o senhor acabou tendo que usar esse valor de E, né? Então, mas o ábaco serviria para quê, então? Para você não precisar fazer esse cálculo aqui, ó. Entendeu, Samantha? No início eu falei que eu gosto sempre de mostrar a engenharia mas o senhor por trás da coisa. Não, olha só.
Mas é que o senhor usou ele no cálculo, por isso que eu... Ou o senhor usou ele no ábaco, então eu não entendi. Não, ó, se você quiser fazer o cálculo, aqui está a fórmula. Você vai chegar num valor de 9,910 metros aí, que é o afastamento, tá? O afastamento, lembrando o que é o afastamento, ó, é essa distância que eu tenho do eixo da via em relação a eu enxergar um obstáculo aqui no ponto B. Eu preciso ter isso aqui tudo limpo, livre de matagal, de árvore, de tudo. Porque conforme, se eu tivesse isso aqui, ó, tudo preenchido com mato, concorda que a minha visibilidade seria bastante reduzida? Eu não estou enxergando o final da curva. Então, esse E, ele pode ser encontrado pela fórmula ou simplesmente entrando no ábaco. Vamos entrar no ábaco. Qual foi o raio que você estipulou lá para a tua curva? Lembrando, raios menores, curvas mais fechadas. Raios maiores tendem a curvas mais prolongadas, tá? Mais seguras. Então, eu coloquei um raio de 300 metros. Tá aqui, ó. De 300 metros tá bem aqui, ó. Então, 0, 100, 200, 300. Qual foi a velocidade de projeto que você estipulou? 100. Veja que aqui, ó, nessa linha que está caindo aqui, ó, tem as velocidades de projeto. Ó, 120, 100, 110, 90, 80. Então, eu pego o raio da minha curva, 300, e subo. Vou bater bem aqui, ó, na linha do 110. Essa aqui é a linha do 100 km por hora. Quando eu chego nela, bato, aí eu vou para a esquerda. Aí eu vou chegar lá, ó, próximo de 10. Essa é a distância de segurança, tá? Então, eu te mostrei no ábaco, e se você quiser fazer o cálculo, aqui está a fórmula. Lembrando que você entra em radiano, tá? Beleza? Vamos fazer um outro exemplo. Ah, professor, não entendi. Eu não vou mostrar o valor, do cálculo, mas eu já vou te dar aqui, ó, para a gente entrar no ábaco, ver como o ábaco funciona, tá? Exercício resolvido 2. Calcule o afastamento lateral para uma curva na qual a velocidade de projeto para o trecho é 80 km por hora e com um raio de curvatura de 600. Beleza, só entrar aqui, ó. 600 está bem aqui e a velocidade de projeto que eu estipulei é 80. 80 está bem aqui, ó. Olha a linha do 80. Então, vamos lá, 600, vou subir, cheguei no 80, está bem aqui, ó. A linha, cruzei com a linha do 80 km por hora. Agora eu vou para a esquerda. Olha lá, vai dar 2 ponto alguma coisa. Concorda? Que eu preciso de 2 metros de afastamento para eu enxergar o final da curva. Samantha, concorda comigo? Não fiz cálculo. Agora... Eu entendi. Não, é porque eu não prestei atenção quando o senhor falou do velocidade de projeto. Ah, tá. Agora, vamos entrar com esses dados na fórmula para ver qual foi o valor que a fórmula te deu. Então, vai lá, ó. Esse DF é o comprimento do percurso, o raio do círculo. Eu vou já explicar melhor o que é num exemplo também. Tá? Mas, ó, se eu entrar na fórmula, ó lá, ó, deu 2,02 metros, ok? Esse é o afastamento que você precisaria para enxergar o final da curva ou o ponto B lá, tá? Eu até fiz aqui, ó, destaquei aqui, ó, tá? 600 metros de raio tá bem aqui, pá, fui bem aqui, encontrei, tá bom? Eu dei até uma diferencinha um pouco, ó, 2,1 pelo ábaco daria em torno de 2,5, mas tá correto, tá? Então a gente acabou de verificar aí como, e é um quesito importante para você colocar no teu projeto, porque você vai especificar esse trecho de curva deve receber manutenção para evitar o crescimento de mato, porque existe uma distância de afastamento para garantir a segurança do trecho, tal, beleza? Esses dados trigonométricos eu entrei em radiano, tá bom? Curvas horizontais, vamos lá. Curvas, tá? É também um tópico super importante para você conhecer e saber dimensionar corretamente. Eu coloquei um pequeno texto aqui, rapidão, mas já vamos para o desenho para não perder muito tempo, tá? Digamos que eu esteja entrando numa curva aqui, eu estou vindo desse ponto. O ponto PC é um ponto em curva, ok? Ou seja, eu estou vindo reto e começo
inicio uma curva. Pam, 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 pam. PT é o ponto em tangente, ou seja, eu estava vindo numa curva e agora mudo para um trecho em reta, tá? PT é um ponto de tangente, ok? Então eu saio pela tangente aqui. A gente vai ver, pessoal, eu vou até desenhar para ficar bem claro aqui. Como é que você faz o traçado de uma via? Como é que você inicia? Tá? Eu vou começar, estou lá nos anos, não sei nem quando foi construída a 1364, tá? Lá nos anos que eu não lembro quando foi. Como é que esses caras traçaram o trecho de Brasília até aqui, por exemplo? Ele é traçado assim, pessoal, só em reta, tá? Reta. Eita, que essa minha reta aqui tá uma maravilha. Deixa eu mudar a cor. Todo mundo vendo minha tela? Então, eu estou aqui no ponto A. Tá? Estou no ponto A aqui e quero chegar no ponto B. Não consigo chegar em reta, tá? Então, eu vou desviando, tá? Então, eu vou desviando. Como é que os caras traçam? O primeiro traçado é feito, estação total Teodolito, eles traçam assim, ó. Lembrando que você vai estaqueando, e o projeto de estacas para estradas é a cada 20 metros. Então, vamos dizer que eu puxei um trecho reto assim, ok? Depois puxei um outro trecho reto assim, depois tem outro trecho reto assim. Traçado inicial de uma via, tá? É assim, ok? Topografia, inicialmente ela só enxerga retas. Estacionei aqui, o meu operador escorreu lá, é uma reta. Aí eu vou colocando aqui ao longo desse trecho, a cada 20 metros, uma estaquinha, tá? Estaca, 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 a cada 20 metros, ok? Beleza. Mas eu não posso vir com o veículo aqui e fazer, né, uma curva ali muito seca assim. Eu preciso aliviar isso aqui, ó. Vai entrar quem? Uma curva, né? Essa curva, ela vem em reta, chega a um ponto em que eu inicio essa curva, tá? Bem aqui, ó. Ok? Ah, eu sou obrigado a fazer uma curva fechada assim? Não. Se eu aumentar o raio, eu faço a curva a partir daqui, ó. Era para sair uma circunferência, tá, pessoal? Mas a minha capacidade de desenho aqui tá uma... Ah, eu não quero, eu quero uma curva maior ainda, vou aumentar o raio dela. Então, ela praticamente inicia aqui, fica uma curva bem suave, tá? Quem define isso é você. Curvas maiores, raios maiores, tendem à segurança, porém são mais dificultosos de executar, tá? Porque uma coisa é eu ter... Vou melhorar aqui. Ver se eu consigo. Eu acho que é melhor eu desenhar no CAD, né? Vou fazer no CAD. Puxar o CAD para cá. Só que essa maior aí, professor, ia ficar bem próxima da outra, né? Isso, você tem que evitar isso. Tá? Porque você praticamente não teria um trecho retilíneo e já teria que começar uma outra. E ver se eu continuar aqui, ó, olha a curva seca que o cara teria que fazer aqui, ó. Opa, peraí. Errei, deixa eu desabilitar aqui essa função. Isso aí se torna até perigoso, uma curva seguida da outra. Isso. Oposto, isso. né? No sentido oposto. Olha só, a curva praticamente ia ter que ser feita assim, ó. Diferente dessa, que eu tenho um trecho reto, eu posso até aliviar um pouquinho essa curva aqui, ó. Diferente dessa, que ela começou muito seca, né? Foi uma curva muito rápida. Depois eu tenho um trecho reto. Se eu quisesse começar aqui para dar uma aliviada, eu poderia. Tá? Então, o que acontece? Você tem que fazer um traçado inicial em retas, depois estudar a melhor composição de curvas para os N trechos que você vai dimensionar. E aí, o que vai acontecer com essas 6 estacas aqui? Ó? Elas não vão continuar aqui. Elas vão ter que vir para a via, tá? Para a curva.
Então, a estaca que estava aqui, ela vem para cá. A estaca que estava aqui, ela vem para cá. Continua a cada 20. Tá? E aí você vai estaquear a tua curva todinha. Aí você vai ter o melhor traçado, a melhor suavidade da curva, dependendo do teu projeto de engenharia mesmo, tá? Então, é basicamente isso aqui que você faz. E é o que nós vamos fazer, tá? Então, por exemplo, quando eu... se quiser, fica até melhor eu desenhar aqui, tá? Digamos, eu vou fazer ali, ó. Colocar a cada 200 metros aqui. Um trecho assim, 200. Estão enxergando aí meu CAD? Depois um outro trecho Sim. aqui com 200 Sim. também. Depois eu vou puxar aqui um outro com 100 metros. Não, 100 não. 300 metros. Tá? E aí você vai traçando assim, inicialmente. 250 metros. Beleza. Então, eu tenho esses trechos retos, mas eu quero suavizar uma linha aqui, ó, fazer uma curva. Você, engenheiro civil, vai definir essa curva. Como? Você vai definir um raio. Como é que eu defino o raio aqui? Eu vou criar um círculo, olha só, para quem é fã no CAD aí, fera no CAD, tem a função círculo aqui, ó. Eu pego essa função aqui, ó, todo mundo enxergando, tangente, tangente, raio. Tá? Para quem vai, vocês vão me entregar um projetinho completo, tá, pessoal? Tangente, tangente, raio. Vou clicar nele, vou pedir uma tangente, um trecho de curva muito seco, tá? Para mostrar o erro, exatamente isso. Então, vou pegar bem aqui, ó. Vou pegar essa tangente e vou definir um raio de... Vamos lá. Ver se dá, né? 50 metros, se eu não errei. Olha lá. Essa circunferência aqui tem um raio de 50 metros, tá bom? Veja que ficou, ó, se eu pegar aqui, deixa eu aparar, retirar isso aqui. Olha lá a curva como ficaria, tá? Ok? Essa curva tem um comprimento, se eu quiser medir o comprimento da curva, a gente faz cálculo, mas o AutoCAD é o papai de todos. O AutoCAD é um cara sensacional. Você mede. Vem aqui na aba anotação. Pede aqui, ó. Em vez de pedir linear, eu quero o comprimento do arco. Clico aqui, ó. Olha lá, ó, 52 metros teria essa minha curva. Concorda que está uma curva bem fechada, pessoal? Tá? Onde é que entra o engenheiro sábio? Estudou lá no IFRU. Sabe dimensionar uma curva corretamente. Eu vou deixar o círculo aqui e vou aumentar as tangentes e, lógico, eu vou aumentar o raio, tá bom? Veja como a curva vai ficar mais suave. Vamos lá, eu vou pegar a mesma função lá, círculo, tangente, tangente, raio, eu vou fazer a partir daqui, ó, a curva, ó. Aqui, bem aqui, e vou definir um raio de 300 metros agora. Olha o tamanho da circunferência. Tá? Como ficaria a curva? Muito grande. Tá vendo, Samantha? É aquilo que você falou, ó. Eu nem posso fazer uma curva com um raio de curvatura muito pequeno e também não posso fazer um raio muito grande, porque senão eu vou interferir na próxima curva. Entenderam o que aconteceu aqui? Aqui, ó, ela começou ideal, sensacional a curva, bem suave, bem suave. Só que, ó, o próximo trecho eu teria que ir para lá, ó. Tá vendo? Já pensou o cara fazer essa curva aqui, ó? Não dá, né? Então, eu tenho que achar um valor mediano para que eu consiga fazer uma curva legal, tá? Vou diminuir, vou tirar esse trecho errado aqui, vou fazer de novo, tá? Círculo. Tangente, tangente, vou pegar aqui, vou botar 200, olha lá, ó. Tá vendo? Agora já suavizou mais ainda. Então, quem vai definir isso, pessoal, é você, tá? Lembrando que eu preciso fugir do valor mínimo
e do valor máximo e encontrar um valor ali mediano de raio, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Qualquer coisa eu volto aqui e explico de novo, tá? Mas não tem só essas variáveis aí, tá? Existe uma série de outras coisas que eu preciso definir. Praticamente o projeto de vocês vai ficar com esses desenhos aqui, tá? Ó. Então eu já sei que eu tenho um trecho reto, ponto de curva, passo uma curva e saio pela tangente aqui num ponto de tangente, tá? Quem é o raio? Olha aqui o raio, ó. O raio, pessoal, é interessante que você define o raio a 90 graus do início da curva, tá? A 90 graus. Então, ó, aqui eu tenho 90 graus, ó. Ok? Entre o raio e a minha reta. Quando eu iniciei aqui, ó, esse trecho D, que eu chamei de D aqui, ó, é o meu desenvolvimento. É o comprimento da curva, tá? Dada em metros. Você calcula também. Eu vou te mostrar agora como calcular. Esse ângulo AC é exatamente a deflexão aqui, ó. Tá? Se eu continuasse uma reta aqui e encontrasse com a outra reta, onde eu continuo com a via, eu encontraria um ângulo AC, que é exatamente o ângulo interno aqui do meu raio, tá? Da minha circunferência, ok? Beleza? C, esse C minúsculo é a corda, é a distância em linha reta entre o ponto de curva e a saída no ponto de tangente, tá? Eu chamo de corda, ok? A tangente, ela tem um comprimento também, ó, que vai de PC até o PI, é a minha tangente, tá? Que é o mesmo valor quando eu puxo uma distância do PI, tá? O ponto de inflexão, PI é o ponto de inflexão, até o meu PT, que é o meu ponto de tangente, tá? Beleza, pessoal? Lembrando que, ó, esse gama P aqui, ó, é um ângulo que você vai ter que achar, o topógrafo, quem acha esse cara, da distância de arco de 20 metros. Lembra que eu falei que a gente move a estaca que estava numa reta para dentro do arco, e esse comprimento de arco tem que continuar com 20 metros, tá? Então, como é que eu vou achar esse comprimento aqui, ó? Através de um ângulo aqui que a gente encontra, tá? Para que você continue com o estaqueamento a cada 20 metros, ainda que esteja em curva, tá bom? Esse E é a distância do ponto de inflexão aqui para o ponto médio, tá? Eu tenho também uma distância que vai do ponto médio até aqui, ó, essa minha mediana aqui, ok? Todos esses cálculos eu vou te mostrar a partir de agora, tá? Aqui eu coloquei todas as variáveis que estão aqui nessa explicação. E a gente vai fazer alguns cálculos, tá? Primeiro, até aqui, pessoal. Beleza? Todo mundo entendendo? Eu faço alguns exemplos para demonstrar, tá, o que eu estou falando, mas até aqui, tudo bem? Sim, professor, um exemplo está bacana. Eu só ia perguntar, aquela parte da tangente lá, quando o senhor falou a tangente, já seria, no caso, esse traçado, né, que o senhor fez com a gente no CAD? A ideia da tangente é isso? A tangente é isso, é essa aqui, ó. A tangente é o do ponto onde eu iniciei a curva, mas praticamente foi bem aqui, tá? Até o ponto onde eu cruzo a minha reta que continua na via, tá? Lembra que inicialmente a gente fez isso aqui, ó? Definiu retas, não foi? Não foi? Então, o ponto aqui, ó, é onde eu iniciei a minha curva, tá? Deixa eu até fazer nessa outra aqui, fica melhor. A tangente é exatamente no início da curva, que é bem aqui, até o ponto onde eu cruzo com a minha outra reta. E essa tangente aqui, ó, vai ser a mesma do outro lado, tá? É o mesmo valor. Vou mostrar para vocês. Ok? Ok, Samantha? Ok, professor. Vamos lá. Para eu calcular a tangente, qual é o comprimento da tangente? É o raio do meu círculo multiplicado pela tangente do meu ângulo dividido por 2. Ok? Esse é o comprimento da minha tangente. O meu E, quem é o E? Essa distância aqui, ó, do ponto de inflexão até o ponto médio. Também tenho como calcular. Olha o tamanho da fórmula aqui, ó. Tá? Meu afastamento, né? A minha distância entre o ponto médio e a mediana lá, também tenho como calcular. A minha corda
também posso calcular, aqui está a fórmula, tá? É tudo trigonometria, tá, pessoal? Não tem nada em segredo aqui, não. Meu desenvolvimento, a parte mais importante é o desenvolvimento, é o comprimento do arco, o comprimento da curva. É o ângulo multiplicado pelo teu raio. E esse meu grau, ou seja, quantos graus eu tenho que abrir para achar a distância entre estacas, tá? Já em curva é uma constante aqui, ó, 1145,916 dividido pelo meu raio, tá? Aí eu acho o grau da curva. Beleza? Vamos pegar aqui, ó, vamos fazer um exemplo agora. Tá? Vamos calcular os elementos geométricos de uma curva circular simples, considerando um raio mínimo de 200 metros e um ângulo central de 32 graus, 12 minutos, 35 segundos. Tá? Vamos fazer esse cálculo agora. Só uma observação aqui, pessoal. O Mathcad, o programa que eu uso, ele trabalha em radiano, tá? Ele não trabalha em grau. Tudo bem? Então, Adel, alterei a fórmula um pouquinho nesse sentido aqui, ó. Transformei graus para grau decimal, tá? 32 minutos, 12 segundos, 35 segundos. É a mesma coisa que 32.202.097, tá? 32,2097, ok? Como é que eu faço essa transformação? É simples, eu divido os minutos por 60 e os segundos por 3.600, tá? Achei aqui, ó, meu ângulo central em decimal é 32,297. Se você quiser calcular na calculadora... deixa eu colocar aqui, ó. Só para você ver aqui, ó. Essa minha calculadora está em grau. Tá, olha só. Como é que eu transformo 32 graus, 12 minutos e 35 segundos em grau decimal? Eu coloco, lembra 32? Clico nesse símbolo aqui, ó, grau, minuto, segundo. Coloco o 12. Clico de novo no grau, minuto, segundo. Ele vai mostrar aqui, ó, o símbolo de grau. Não está errado, beleza? E clico no 35 e clico lá no botãozinho do grau, minuto, segundo de novo. Veja que ele repetiu o símbolo de grau, mas está correto, tá? Vou apertar OK, ele vai me dar o grau ali, ó, 32, 12, 35. Eu quero transformar isso para decimal para poder entrar na minha fórmula. Eu clico no botãozinho aqui de novo, tá? Olha lá, ó. Cliquei no botão, ele me deu 32,2097. É o valor que está aqui. Tá? Eu só fiz a conversão aqui, mas na sua calculadora você faz isso em questões de segundos. Beleza? Só apertou em qual, professor? No End, foi? Não, bem aqui, ó. Vou te mostrar de novo. Tá vendo esse botãozinho aqui que tem um símbolo de grau, depois a aspa simples, depois a aspa dupla? Sim. É exatamente grau, minuto, segundo. Tá? Então, eu vou colocar, ó, 32 grau, 12 minutos, 35 segundos, tá? Aí eu apertei igual, só para ele colocar aqui embaixo, apertei igual. Opa, deu erro aqui. 32, 12, 35. Apertei no igual, aí ele colocou o grau aqui embaixo, ó. E aí eu vou naquela teclinha de novo e aperto. Aí ele faz a conversão para mim. Tá? Para grau decimal. Entendeu, Samantha? Legal, não sabia que fazia isso. É, ele faz isso. Essas calculadoras, essas da Bolívia aí, ó, dá valor para elas, tá? Extinção. Acho que eu ensinei a vocês a salvar valor, né? Para fazer cálculo também, não ensinei? Em algum momento lá na topografia, eu acho que eu tinha ensinado vocês. Ensinou. Vamos lá, pessoal. Tangente, espaçamento, corda, qualquer valor eu consigo calcular com essas fórmulas, tá bom? Eu só fiz uma conversão aqui porque o Mathcad que eu uso não trabalha com grau. Então eu transformei grau para radiano para grau, tá? Então eu transformei aqui, ó, o radiano.
o ângulo multiplicado por π sobre 180, tá? Então, ó, eu só transformei a fórmula lá, ó. A tangente era raio vezes tangente do ângulo sobre 2. Como eu já transformei o ângulo aqui, ó, então virou raios vezes a tangente de R sobre 2. Lembrando, quem é R é o meu grau em radiano, tá? Meu grau, meu Deus, meu radiano em grau, ok? Então, ó, quando eu fiz o cálculo lá, quanto que é a minha tangente? 57,75, tá? Só substituir os valores aqui, achei o comprimento da minha tangente. Eu vou entrar no AutoCAD e vou mostrar para vocês. Se está certo, pode estar errado, tá? O meu afastamento, a distância do ponto lá de inflexão até aqui, esse ponto aqui, ó. Esqueci o nome dele agora. Aqui, ó. Esse aqui é o meu E, tá? O meu afastamento. O ponto de inflexão e o ponto médio, tá bom? Lembrando que o ponto médio é a média dessas distâncias aqui, tá? Da corda e do ponto de inflexão. Vai dar 8,17 metros. Ou a minha distância média, né? Do ponto médio até a mediana, é essa fórmula. Raio vezes 1 menos o cosseno daquele meu ângulo, que eu já transformei para grau, sobre 2, que vai dar 7,8 metros, tá? Ou a minha corda, ligando o ponto onde eu comecei a curva e o ponto onde eu terminei a curva, tá? Lembrando quem é a corda, aqui a corda. Tá, ó. A corda é esse Czinho minúsculo aqui, ó. É a distância entre o ponto onde eu iniciei a curva e o ponto onde eu finalizei a curva, tá? Chama de corda. E o desenvolvimento também. Então, a minha corda deu 110 metros. O meu desenvolvimento, quem é o desenvolvimento? É o comprimento do meu arco, tá? É o comprimento da curva, ok? Que, lógico, tem que dar um valor maior do que a corda, porque a gente está fazendo curva e a corda é uma reta. O meu desenvolvimento, 112 metros. E o meu grau, ou seja, quantos graus eu tenho que percorrer com o meu todolito, minha estação total, para achar as distâncias de 20 metros entre estacas. Tá? Esse grau, também acho, deu 5,7296, que eu converti. Como é que eu converto? Veja que ele deu em decimal. Vou converter aqui, ó. Vou zerar aqui. Vou escrever esse grau aqui, ó, em decimal. 5,7296. Beleza? E vou apertar, deu igual aqui, ó. Vou apertar naquela teclinha lá de conversão, tá? Olha lá, ó, apertei na teclinha de conversão. Ele me deu, ó, 5 graus, 43 minutos, 46 segundos. Tá? Tá aqui, ó. Beleza? Pode, deu 1 grau, deu 2 segundos de diferença aí, tá? Arredondamentos. Beleza? Se eu quiser, eu faço a conversão tanto para decimal quanto para grau. Vamos lá. Agora eu vou entrar no AutoCAD, pessoal. Agora é a parte mais importante, tá? Eu vou entrar no AutoCAD e vou mostrar, eu vou conferir todos esses valores aqui para ver se dá. Se está correto. E aí vocês já vão aprendendo a fazer o projeto no AutoCAD. Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Eu vou traçar uma reta aqui, qualquer, com 300 metros aqui, só para a gente começar a fazer a nossa curva, tá? E uma outra aqui, ó, dá uma distância qualquer. Tá? É como se o topógrafo tivesse dito ali, ó, uma reta é essa aqui, a reta A e a reta B, lembrando que elas se cruzam aqui, eu vou ter que mostrar uma curva aqui, tá bom? Vamos lá. Quais são os parâmetros que eu já tenho que puxar daqui? É um raio de 200 metros e um ângulo de 32, 12, 35, ok? Eu vou até começar pelo ângulo primeiro para não dar confusão. Vamos lá. Então, eu vou traçar uma reta aqui qualquer. Quanto que é o raio dessa reta? 200 metros, tá? 200 metros. Agora, eu vou traçar uma outra reta
indicando um ângulo entre essas duas retas, que é um ângulo de 32, 12, 35, ok? E como é que eu faço para pegar essa reta como a minha referência de ângulo? Não sei se eu já tinha explicado, mas eu entro em unidades, independente de o seu AutoCAD estar em português ou inglês, UN, tá? Entrei com o comando. Tá vendo aqui, ó, graus decimais? Não. Topografia eu trabalho com grau, minuto, segundo. Mudei para grau, minuto, segundo. A precisão que eu vou utilizar, grau, minuto, segundo, ok? Eu quero girar em sentido horário, então eu vou marcar aqui, ó. Ok? Marquei aqui. Agora eu tenho que pegar a direção. Não é uma reta que está a 90, não é uma reta que está a 0, não é uma reta que está a 180. Ela está num ângulo que eu não sei que ângulo é esse. Mas ela vai ser minha referência para abrir uma circunferência. Então eu vou clicar aqui, ó, direção. E vou pedir para o AutoCAD me dizer aqui, ó, é uma reta qualquer. Então eu clico em outro. E aí ele vai me dar um ângulo aqui, ó. Como é que eu acho esse ângulo? É só eu clicar na reta, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. O ângulo vai ser, ó. Aí ele está pedindo aqui, cadê a reta? Então eu vou clicar no início da reta, no fim da reta. Pronto. Essa reta está com esse ângulo aqui, ó. Tá? É como se ela fosse o meu zero agora. Então dei OK, dei o OK. Quando eu criar agora uma outra reta com a angulação que eu quero, ela já vai sair perfeita, tá? Então agora eu vou criar uma outra linha, cuja origem estaria aqui, ó. E agora vem o segredo. Lembra do arroba? O arroba no AutoCAD, quando você está criando uma reta, você entra com o comprimento dessa reta e o ângulo dessa reta. Ok? Qual é o comprimento da reta? São 200 metros, né? Já que o meu raio lá definido são 200 metros. E vou entrar agora com o ângulo. Que ângulo é esse? 32. Eu coloco D, porque em inglês, degree significa grau, tá? Então, são 32 degrees, 32 graus. 12 minutos, então eu clico 12, aspas simples. 35 minutos, aspas duplas, tá? Dou Enter. Olha lá, saiu a minha reta, ó. Essa reta tem 200 metros. E o ângulo aqui dentro, como é que eu meço? Como é que eu tenho certeza que está o ângulo que eu adicionei? Venho aqui na aba Anotação. Esse meu monitor está meio muito ruim. Então eu não consigo enxergar aqui onde está o... Deixa eu mudar aqui. Rapidão, pessoal. Ah, tá aqui. Não estava aparecendo, tá? Comprimento do arco, não, eu quero angular. Uma medida angular. Então, qual é o ângulo entre essa reta e essa reta? 32. Mas não é só 32. Como é que eu mudo para o AutoCAD me mostrar 32 minutos, 12 segundos, 35 minutos? 32 graus, 12, 35. Eu vou entrar no comando. Unidade, né? Isso, unidades, tá? Beam Style. Aqui, ó. Tá? Vou modificar. Ok? Vou modificar. Todo mundo enxergando aí. Aqui, ó, unidades primárias. Graus decimais. Não. Graus, minutos, segundos. Precisão. Graus, minutos, segundos. Ok. Fechar. Agora apareceu o correto. 32 graus, 12 minutos, 35 segundos. Comprimento desse raio aqui, tá certo? 200 metros? Não sei, vamos ver. Daqui até aqui, certinho, 200 metros. Tá certo. Agora eu vou traçar aqui, pessoal, uma reta, tá? Que tenha 90 graus com o meu raio, tá bom? Lembrando que você vem a 90 graus com o raio e você inicia a curva. Então, essas duas retas têm que estar a 90. Como é que eu crio uma reta a 90 aqui? Linha.
Deixa eu ver se o meu AutoCAD está travando. Não, então eu vou pedir para o AutoCAD travar já a 90. Como é que eu faço isso para ele? AutoCAD, unidades, direção, eu quero o ângulo dessa reta aqui, ó, daqui para cá. Ok, ok, agora eu vou criar uma linha, iniciando aqui, olha lá, ó, já está travado a 90, tá? O AutoCAD já me dá. Se ele não tivesse travado, você entraria com o comando arroba para dar o comprimento da linha. Vamos fazer isso, tá? Arroba, vamos botar aí 100 metros, né? Arroba 100 metros com um ângulo de 90 graus, tá? Ó, se você quiser, eu vou até prolongar essa reta aqui, ó, para ela ficar bem até aqui, ó. Extensão, estender, tá? E vou estender ela para cá porque ela é minha reta, né? Estender. Ok. Então tá aqui, ó. A minha reta. E aí tem que ter uma outra reta aqui, que é outra direção que vai tomar a via, tá? Para eu poder desenhar a minha curva que vai entrar aqui, tá? Então, eu vou desenhar agora, de novo, outra linha. Primeiro eu vou pegar a direção, aqui, ó, dessa reta aqui. Ok, ok. Vou dar o comando linha. E aqui, ó, ele já me dá, ó, tá vendo que o AutoCAD já quer travar em 90 graus? Se eu quiser, eu já desenho aqui, tá, pessoal? Vou desenhar uma reta aqui só para prolongar essa cara aqui. Estender. Vou apagar esses 200 aqui para não me atrapalhar agora. Então, olha só. O topógrafo estipulou duas retas que se cruzaram ali. E eu quero agora fazer uma curva. É exatamente uma curva que vai entrar aqui, ó. Tá? Ficou até muito grande aqui. Eu consigo apagar aqui, tá? Para não ficar muito atrapalhado para vocês. Tá? Apaguei aqui. Tá? Para não ficar muito poluído. Ok? Todo mundo enxergando aí? Então vamos lá. Eu já tenho o ângulo interno e o raio. Agora eu preciso desenhar aqui, ó, a minha circunferência. Tá? Como é que eu desenho uma circunferência aqui? Eu posso simplesmente vir aqui no comando círculo, ó, e definir aqui, ó, raio, raio, tangente. Tá? Onde é que começa a minha curva? Bem aqui, ó. Tá? Vou tentar pegar o mais próximo aqui. Onde é que termina a minha curva? Bem aqui, ó. Pegar também aqui o mais próximo aqui. O raio, é só eu digitar raio 200, tá? Olha lá, ó, saiu a minha circunferência. Tá? Saiu a circunferência aqui, ó. Ok? Se eu quiser apagar o resto da circunferência, é só dar um aparar aqui. Parar. Já apaguei, já tá a minha curva aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Ó, se quiser, eu vou até melhorar aqui. Meu Deus, tá muito ruim esse AutoCAD de enxergar, cara. Criar uma camada aqui de curva, né? Curva. E eu vou colocar ela com uma corzinha diferente, tá? Uma corzinha amarela. Amarelo fica legal para vocês enxergarem? Vou definir ela como padrão. Então, vou deixar essa reta amarela. Vou deixar esse cara aqui amarelo. Para diferenciar aqui, ó. Então, a minha curva está aqui, ó. Tá? Tangente. Eu posso definir já a tangente. Onde que é a tangente mesmo, pessoal? Exatamente a distância entre o início da minha curva e o ponto de intersecção, tá? Então, o início da curva está aqui e o ponto de intersecção das retas tangentes está aqui. Vamos medir? Se eu der o comando DI, distância, qual é a distância daqui até aqui? Olha lá, o AutoCAD está me dando 57,74 metros. A distância, o comprimento da tangente, 57,74.
Vamos ver lá nos cálculos. Tangente, tá aqui, ó. Tangente, a gente calculou 57,75. Primeiro valor bateu. Ok? Achamos a tangente. O que eu falei sobre a tangente? A tangente de saída tem que ser o mesmo valor da tangente de entrada, tá? Vamos medir aqui de novo. Já medindo a de entrada, vamos ver a de saída. Tá aqui até aqui, 57,74. Primeiro valor bateu. A corda, vamos desenhar uma corda aqui. A corda é fácil. A corda é a distância entre o ponto de início da curva e o ponto de final da curva. Então, eu vou desenhar aqui, ó, uma linha daqui até aqui, tá? Qual é o comprimento dessa reta aqui, dessa corda? Só colocar aqui, ó, cota 110,96 metros. É o comprimento da corda. Lembrando, o que é a corda? Linha reta entre o ponto de curva e o ponto de tangente. Onde eu iniciei a curva, onde terminei a curva. Vamos lá nos cálculos. Corda. É o Czinho, né? Tá aqui, ó. 110,96. É o que a gente calculou. O que o AutoCAD disse pra gente? 110,96. Tá correto. Tá? Vamos ver o que mais que tem lá. Já achamos a tangente, já achamos a corda. Vamos achar o comprimento do arco, ou seja, o comprimento da curva. É só eu vir em anotação. Aqui em angular, eu peço aqui, ó, comprimento do arco, tá? Comprimento do arco. E clico no arco aqui, ó. 112 metros e 43. É o comprimento da minha curva. Beleza? Vamos ver se foi isso que a gente calculou. Comprimento da curva D, 112,43, tá? Que é o desenvolvimento, tá? A gente chama de desenvolvimento, que é o comprimento da curva ou o comprimento do raio. 112,43 no AutoCAD, 112,43. Tá batendo os valores, tá, pessoal? Então, está correto o nosso projetinho. Claro que ele não vai ficar poluído assim. Um projeto de estrada não sai poluído aqui. Aqui, pessoal, estou ensinando só, tá? A gente vai aprender a limpar isso, transformar isso num projeto de engenharia para o cara executar lá, o empreiteiro, quem for executar a obra, tá? Só estou mostrando os valores aqui, estou poluindo porque eu estou mostrando os valores. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. O comprimento da corda eu já tenho. Vamos ver qual é a distância aqui, ó. Vou traçar uma mediana, linha, daqui até o ponto de intersecção. Lembra que tem uma distância do ponto de intersecção até aqui, ó, né? Vamos ver que distância é essa, que é o meu afastamento, né? Eu tenho um afastamento aqui, ó. Vamos calcular o afastamento. Vou dar o comando DI, distância, daqui do ponto de intersecção até a corda. Tem que dar 16 metros. Vamos ver. Se eu somar aqui, ó, 8 e 17 mais 7 e 8, vai ter que dar aqueles 16. Mas eu não quero isso, eu quero, se eu quisesse esse valor, né? Eu quero só a distância daqui, ó, da intersecção até a mediana. Vamos ver? Distância, intersecção, 8,16. Estão enxergando aí, pessoal? 8,16. Vamos ver se esse E deu 8,16. Deu 8,17, tá? É arredondamento, tá, pessoal? É arredondamento. Ah, professor, não confio, não. Vem aqui, ó. Aqui no MathCAD, eu vou alterar a quantidade de casas decimais para dar, vai dar 8,16, tá? Vem aqui, ó. Aqui, tá? 8,17. Se eu quiser, eu peço mais casas decimais aqui, ó. Olha lá, ó. 8,1695. É o que deu lá no nosso AutoCAD. Deixa eu pedir uma daqui até aqui. O AutoCAD até arredondou para a gente, né? Como tinha dado. 8,17. Tá bom? Tá correto. Vamos ver a distância da mediana até a corda. Tem que dar, vamos medir, daqui até a corda, tem que dar 7,85. Foi isso que deu? 7,85. Tá? 7,80. Se eu arredondar, né? 7,49. Então tá certo, beleza?
O grau, pessoal, só falta eu achar o grau agora, tá? Para eu achar uma estaca a 20 metros e retirar a estaca que estava na reta e colocar sobre a curva. Eu tenho que achar um grau, 5 graus, 43 e 48 para eu achar a estaca a 20 metros. Vamos ver? Então, eu vou traçar aqui, ó. Vou apagar essa poluição aqui. Até aqui tudo já deu correto, o valor que deu correto. Então, esse grau tem que estar aqui, ó, entre o ponto de início da curva e aonde eu teria um ponto de 20 metros, tá? Então, eu teria que retirar uma estaca que estava, por exemplo, aqui. Essa estaca tem que vir para cá, sobre a curva, tá bom? Sobre a curva. Então, onde estaria esses 20 metros? Aí o topógrafo corre aqui, estaciona lá com o seu aparelho. Vou só pegar a direção dessa reta aqui. Ok, ok. Vou traçar uma reta, então, linha daqui. Vou chamar o comando arroba, porque eu quero com uma distância de 200 metros, que é o raio da minha circunferência, e um ângulo de... Qual foi o ângulo que nós encontramos? 5 graus. Deixa eu voltar lá. 5 graus, 43 e 48. Vamos lá. 5 graus, 43 minutos. Esqueci. 43 e 48. 5, 43, 48, aspas duplas. Olha lá. Se eu medir aqui, ó, pessoal, vou medir. Angular aqui, ó. Angular. Ângulo entre essa reta e essa reta. 5 graus, 43 e 48. Vamos ver se o comprimento de arco vai dar 20 metros. Então, a nossa estaca deveria estar bem aqui, ó. Vamos ver? É só eu pegar o comprimento desse arco aqui, ó, tá? Mas eu vou dividir ele rapidinho. Vou aparar aqui, vou retirar essa parte. Tá? Eu quero só esse arco aqui. Eu vou apagar essa tangente aqui para não atrapalhar, ó. Eu quero só esse arco aqui. Tem que dar 20 metros. Porque é a distância de uma estaca para outra em curva. Então, eu vou pedir aqui, ó. Em vez de pedir angular, eu quero o comprimento do arco. Vou clicar no arco. Acertamos. 20 metros. Tá? E aí o topógrafo vai girando o aparelho dele e vai dando a distância de estaca. Tá? Ele vai medir. O cara está a 200 metros de mim. Pode colocar a estaca aí. Aí eu giro mais 5, 43 e 48. Coloca outra estaca aí. Giro 5, 43 e 48. E aí, queridos, ele vai demarcando a curva da melhor forma possível para você no seu projeto. Beleza? Se eu quiser, ó, eu repito esse ângulo aqui e vou achar uma outra curva aqui, a continuação da curva com 20 metros para eu colocar outra estaca lá. Vamos fazer? Vamos. Vou pegar essa reta aqui agora como referência. Ok, ok. Vou dar uma linha, comando linha. Vou entrar com o arroba. Vou colocar 200 metros e vou colocar o ângulo, que é 5, 43, aspas simples, 48, aspas duplas. Enter. Vou chamar aqui, ó, um arco. Arco, 3 pontos, início, centro e fim. Início, centro, fim. Opa, ele fez errado aqui. Fez por fora. Vamos fazer início, fim e ângulo. Pode ser. Início, aqui, fim. Aqui, ângulo. Vou colocar o ângulo. 5 graus, 43 minutos, 48 segundos. Vamos ver se ele faz. Eita, ele fez invertido. Mas eu achei aqui, tá, pessoal? Só inverteu aqui. Só espelhar. Vamos colocar o mirror. Porque esse meu monstrocad aqui, ele é em português. Eu lembro dos comandos em inglês.
Pronto, agora corrigi, tá? Comprimento desse arco tem que ter 20 metros. Vamos lá. Comprimento do arco, 20 metros. E aí, pessoal, ó, eu vou repetindo isso, tá? Ó, esse padrão até eu achar a minha saída lá da curva. Vocês entenderam? Por quê? Eu estou fazendo o projeto inicial da obra, tá? Eu estou estaqueando, não tem asfalto, não tem recapeamento, não tem betume, não tem nada. Eu tenho só as estacas agora para eu começar a compactação, o trabalho de maquinário, tá bom? Para a gente definir o traçado. Mas no momento em que você entende como fazer esses cálculos aqui, você vai conseguir entregar um projeto de estradas completo. É claro que aqui, pessoal, também não tem uma coisa, topografia ainda, tá? Vai entrar ainda as questões das cotas, tá? Para eu conseguir definir o quanto de compactação eu vou precisar, mas isso é assunto para uma próxima aula. Até aqui, turma, entenderam o que eu falei? O que nós calculamos hoje? Qual é a engenharia por trás das tabelas? Sim, professor. Professor, Oi, pode falar. fiquei numa dúvida aí. Pode falar. Todos esses cálculos aí, nós estamos fazendo para estar se definindo o eixo, o eixo da via, da estrada, Isso. e na hora que for fazer o traçado vai ter, digamos, se for uma via de 14 metros, vai ser 7 metros para a direita, 7 para a esquerda. Ah, tá aqui, então. Porque Exato. também poderia ser feito também a partir de uma das bordas, né? Também pode ser feito a partir de uma borda. Aí quem define é a questão de prática de quem vai executar. O topógrafo, junto com o engenheiro de obra, vai definir. Não, vamos traçar pelo eixo dela. Não, vamos traçar pela borda. Porque não influencia no produto final, tá? É só questão de escolha do profissional que vai executar. Dúvidas, pessoal? Podemos encerrar? Até amanhã, na próxima aula, mais um pouquinho de cálculo com vocês? Sim, na Comebol TV. Opa! E, Claudeci, tu nem tá assistindo a aula. Oi, amor, tô terminando aqui, rapidinho. Tá bom, galerinha? Aprenderam alguma coisa hoje importante para o dimensionamento de estradas? Com alguns conceitos novos, alguns cálculos, algumas tabelas que você possa consultar. Porque, pessoal, na próxima aula, não sei se já amanhã, se dá para eu mostrar para vocês, aqui a gente viu uma curva simples, tá? Vai acontecer de a gente ter uma curva composta. Uma curva para, por exemplo, uma direita e uma curva para a esquerda com um ângulo diferente, tá? A gente vai chamar de curva composta. Praticamente, a gente vai só repetir os cálculos, porém você tem uma limitação quanto a esse S, né? Fazer um S assim numa estrada é complicado por questões de segurança, não por questões de execução. Executar é fácil. O problema é que você tem que atingir uma série de parâmetros para você conseguir garantir a segurança do trecho. Tá? Aí a gente vai ver isso nas próximas aulas aí. Então, por hoje, podemos encerrar, pessoal? Estão todos felizes, alimentados, todos jantaram? Sim, senhor. Tá ótimo. Quem tá ganhando aí no jogo? E, Claudeci, tá ganhado, hein? A Aroleza vai jantar agora. Acabei de comer um franguinho, mas vou repetir. A Luciana Rosa tá por aí? Luciana Rosa? Pode não, professor, tá de noite. Eu sou em débito com você, né? Meu Deus do céu. Professor, vai fazer aniversário, hein? Vai A gente tem que licitar esse ano. Meu Deus. Luciana, vamos definir. É porque já vai começar a aula com os outros módulos, né? Eu tô todo enrolado aqui. Né? É nóis. Eu vou te mandar a minha agenda e você vê o melhor horário para vocês. De tarde vocês estão lá? Como é que funciona? Só de manhã, de tarde também?
É só de manhã, mas os meninos, eles são bem tranquilos. O Ramalho só tem dificuldade na quarta. Mas aí manda Tá. a agenda, no dia que você puder, a gente Eu já vou vai te sabendo. enviar, aí você encaixa melhor, o melhor horário. Semana que vem a gente vai conversando, tá? Tá Para bom, te então. falar o melhor horário pra gente. É coisa simples, é assim, é o que eu passo para vocês aqui, tá? Questão prática mesmo. Ó, você chega nesse valor utilizando essa premissa aqui, essa fórmula. Não tem o passo a passo, com certeza eles querem, né, esse passo a passo mais simplificado, que a gente chama de receita de padaria, né? Tá bom, pessoal? Combinado. Tá combinado então, Luciana? Vamos conversando. Turma, até amanhã, o mesmo horário, 7 horas, 7h30. Beleza, professor. Tá bom? Beleza, Até professor. amanhã. Boa noite a todos. Deus abençoe Boa a noite. todos. Saúde. Boa noite. A todos. Boa noite. Até mais.